Boa tarde! Boa tarde! O almoço foi bom, pelo jeito. Então, galera, é uma alegria estar aqui. Já estivemos juntos de mais perto de alguns corações mais cedo. Foi um privilégio. E não estou aqui para dar sermão ou fazer papel de adulto. Estou aqui para prosear, conversar. E eu vou focar no livre-arbítrio. Vou falar de liberdade. A Nina depois, eu falo do que deu errado, a Nina fala do que deu certo. Eu falo do inferno, ela fala do céu. Cada um com aquilo que está mais acostumado. Então, vamos lá. Mas vamos lá. Quando a gente fala de liberdade, tem um trem muito legal para a gente pensar. Porque às vezes a gente pensa liberdade como uma coisa linear. O que é uma coisa linear? Que começa e é perfeitinha do início ao fim. Não tem nenhum intervalo, nenhuma interrupção, nenhuma tensão, nem nada. Então, às vezes, o que é liberdade? Para muitos de vocês, fala aí, ajuda eu aí. Liberdade é o quê? Ótimo, os desencarnados já começaram a pensar no assunto. Agora, se os encarnados puderem colaborar, o que é liberdade? Poder de escolha. Ótimo. E aí, a gente acrescentaria algo a mais nessa definição ou não? Are not. Poder de escolha? Somente? Está aqui na sua garganta a resposta. Decisão. Poder de escolha, possibilidade de decisão. Legal. Só que tem uma coisa que a gente esquece. Emmanuel vai chamar de princípio da permuta. Legal. Não fez diferença nenhuma. Calma, eu vou te explicar o que significa princípio de permuta. Isso quer dizer... Você influencia a vida de alguém. E a vida de alguém influencia a sua vida. Você influencia e é influenciado. Isso é permuta. Então, quando a gente fala de liberdade, às vezes a gente pensa linearmente. Só que a liberdade não é assim. Por quê? Porque nós não vivemos sozinhos. E porque a gente não vive sozinho, o Livro dos Espíritos vai nos dizer que o negócio muda de figura. Porque para pensar na minha liberdade, muitas vezes o que está em jogo? A liberdade dos outros também. Então o poder de escolha não é simplesmente sobre o que eu quero fazer, é sobre os limites da minha escolha. É sobre os limites da minha escolha, porque necessariamente o meu livre-arbítrio vai entrecruzar com o livre-arbítrio de alguém. Você pode estar pensando, meu Deus, que coisa chata. Talvez inicialmente possa ser, só que esse trem tem muito a ver com a minha vida. É um trem bom. O Geraldo está ali. Oi, Geraldo. Beleza. Eu gostaria de compartilhar. Por que eu acho que isso tem a ver com a minha vida? E eu quero que você pense aí se tem a ver com a sua vida. Com 15 anos, a minha mãe encontrou meu pai. E meu pai tinha, na época, 32 anos. Os meus pais têm uma diferença de idade de matemática básica. Boa, galera. Isso aí tá muito bom. 17 anos, ok. Então eu nasci num determinado momento. Qual que foi esse momento? Gravidez na adolescência. Olha o tanto que a questão da liberdade é mais complexa do que a gente possa imaginar. Porque a escolha de duas pessoas permitiu a minha escolha. De certo modo, e a gente viu isso, a gente não nasceu, eu não pedi para nascer, a gente pede. E muitas vezes tem essa necessidade. Então, a escolha de alguém
permitiu a minha escolha. Só que deu uma zebra no meio do caminho. Pelo menos inicialmente. Por quê? Porque imagina, tem alguém aqui que tem 15 anos? Ele tem 15, mas eu queria uma menina. Ela tem 15? Gente, imagina que ela poderia ser o quê? A minha mãe. Ela poderia ser a minha mãe. E aí quando a gente para pensar nisso, parece muito doido. Parece muito doido. Por quê? Porque com 15 anos, qual que foi a sensação da minha mãe ao ter um filho? O que vocês acham? Vocês acham que ela falou, nu, meu Deus, maravilha, tá vindo? Olha esse espírito que está vindo. Vocês acham que ela falou isso? Qual que é uma sensação possível desse instante? O que eu vou fazer agora? E aí, a minha mãe, ela jogava vôlei nessa época. A minha mãe, ela tinha um círculo de amigas. E muita coisa na vida dela mudou. Mas sabe o que mais mexia com ela? A barriga crescendo. Por quê? Porque a partir desse momento, uma escolha que ela fez começou a ser vista e percebida por todo mundo. E o que acontece? As pessoas são respeitosas? As pessoas olham com carinho e falam assim, que bênção, o Espírito vindo? Não, não é bem assim. Então um sentimento muito grande começou a gerir a vida dela. Qual que é o sentimento? De vergonha. De não poder esconder o fruto de uma escolha. O fruto de uma decisão. E olha o tanto que é complexo isso, porque vocês vão falar, tá, é algo meio constrangedor, às vezes difícil, porque quem poderia imaginar que nesse momento isso poderia acontecer? Falar de liberdade é mais complexo. Falar de liberdade é mais complexo, porque há espaços que a gente às vezes não pensa sobre eles. Mas imaginemos que nessa época minha mãe estava no 2º grau, o chamado ensino médio, e ela estava no 2º ano. E aí a barriga ia crescendo, ela ia sentindo vergonha, as pessoas começavam a olhar, começavam a julgar, e eu estava sendo gerado no útero. Nesse processo reencarnatório, eu começo a me desenvolver organicamente. Só que tem um detalhe nessa história. Vocês sabiam, né, a Joana de Ângeles vai trazer isso para a gente, que o que acontece na vida intrauterina é profundamente marcante para a vida do espírito ao longo da sua existência? Isso quer dizer que como foi a sua gestação, como você foi acolhido inicialmente, isso pode deixar o quê? Marcas na sua construção psicológica, de coisas que às vezes você nem imaginaria, mas que começam a fazer parte da sua vida, da maneira com que você se vê e da maneira com que você percebe a realidade. Isso dá um trabalho, sabe por quê? Porque o livre-arbítrio de alguém pode interferir diretamente no céu. E sobretudo na maneira que você se vê. Tá, mas onde você quer chegar com isso? Sabe qual que foi um dos sentimentos que ainda atravessa a minha vida? Qual sentimento vocês acham que às vezes predomina no meu coração? Vergonha. Vergonha. Talvez de olhar para mim e pensar que eu não, naquele determinado momento, a minha mãe talvez não olhou para mim e sentiu orgulho de quem eu era. Então isso teve o impacto de eu não me sentir o quê? Suficiente. Espera,
o fato de eu estar vindo não foi o suficiente para minha mãe se sentir feliz. E interiormente isso me gerar alguns impactos. Porque ela pode ter sentido culpa. Por que isso foi acontecer? E ter se martirizado interiormente. Então tudo isso acaba afetando a minha existência. O livre-arbítrio dela afetou a minha existência. O livre-arbítrio dela e do meu pai, reconheçamos, afetou a minha existência. Aí alguém poderia pensar, é injusto. Como assim? Por que o livre-arbítrio de alguém tem esse poder, sobretudo em relação a isso? Porque parece que muitas vezes avança por determinados limites. Só que a grande questão é, as nossas vidas vão ser constituídas a partir da existência do outro. Não existe liberdade sem a gente entender que existe um outro e que esse outro vai fazer parte fundamental da minha existência. É por isso que a gente vai saindo desse pensamento, o que eu quero fazer simplesmente para compreender quais são os rastros que os outros já deixaram na minha vida. E quais foram os rastros que eu deixei na vida das pessoas? Porque pode parecer injusto e falar assim, poxa, então você traz marcas consigo que dizem respeito ao seu pai e sua mãe. Ok. Mas e se eu assumir a condição de pai e de mãe biológicos, por exemplo? Esse serzinho que vai vir, ele também vai receber impressões. E quando a gente pensa no que alguém pode receber, ele vai receber o melhor, quanto também aquilo que a gente tem de fragilidade. O natural da vida é, quem veio antes vai nos entregar tudo que dá conta, vai pôr na mesa tudo que é o melhor daquilo que não é tão melhor. E a grande questão é, com o passar do tempo, porque a gente vai olhando para trás e falando, olha, isso daqui não precisa fazer parte de mim, ou da minha vida. Isso daqui eu posso deixar com os meus pais, agora eu posso caminhar para frente. A gente vai construindo uma jornada curadora, porque a gente vai percebendo que a gente pode utilizar um poder de escolha, que naturalmente foi influenciado por outras escolhas, e que a partir de agora, daqui para frente, pode ser diferente. É por isso que o amor é um trem diferente. Porque uma alma que se cura pode curar outras almas. E aí já imaginou que eu posso ter um filho biológico agora, e esse filho biológico, ele vai ter uma história, ele vai receber uma história. E nessa história pode estar impresso aqui esses elementos curativos que eu desenvolvi para lidar com a minha história. E o meu livre-arbítrio pode afetar. E pode ser que venha um espírito que não se sente amado, um espírito totalmente lesado. E com a minha experiência curadora, o que ele vai poder receber? A experiência de se sentir amado. Então a grande questão é, eu não sei quais escolhas de quais pessoas fizeram que vocês estivessem aqui. Eu não tenho nem dimensão de quantas escolhas foram feitas de vocês e de outras pessoas para que vocês estivessem aqui. Mas eu tenho certeza que esse encontro, por exemplo, que essa oportunidade pode ser um ponto fundamental naquilo que vai acontecer daqui para frente, das escolhas que vão vir. E é por isso que eu já fui tão abençoado por outros tantos que me antecederam, porque foram me permitindo olhar para a minha história e falar assim, olha, você não precisa condenar sua mãe por isso, nem seu pai. Eles te entregaram o que eles poderiam te entregar. Agora é você com o que você tem daqui para frente. Porque daqui para frente, a partir do instante que a gente toma consciência, não dá mais para a gente, de certa forma, ficar olhando para trás e falando assim, vocês fizeram tudo errado, ou vocês não me entregaram o que eu precisava. Não dá. Agora daqui para frente,
A vida entrega para você todas as ferramentas que você precisa. Para que não importa o cenário que foi, se deu errado nesse ponto, naquele, não importa isso. Porque é daqui para frente, se você tem consciência, a partir do que dá para fazer, a vida vai ser escrita. Porque o mais bonito dela é que você, além de ser filho dos seus pais, você também descende das suas próprias escolhas. Você é filho, você é gerado pelas suas próprias decisões. E é nesse ponto que essa responsabilidade de viver, de ter coragem de sair desse lugar aqui, ó, e falar: peraí, deixa eu encontrar o meu lugar. Porque a vida pede isso, né, Marina? Pois. Oi. Bom. Acho que esse está melhor. Bom, boa tarde a todos. Obrigada ao menino pela primeira parte da nossa reflexão. Deu para refletir, pensar um pouquinho sobre a liberdade? Deu para trazer pensamentos à tona, à nossa mente? O que é que a gente faz? O que é que a gente escolhe? Qual o momento de escolher? Enquanto jovens, né? Tantas são as perguntas. O que é que nós vamos decidir? Que rumos tomar? Continuar, não continuar na religião? Aprofundar, não aprofundar no espiritismo? Buscar relações de todas as maneiras que sejam? Pensar em uma vida futura acadêmica, estudantil, enfim. Nós somos fruto das nossas escolhas. E tem uma coisa, pensando na liberdade e no livre-arbítrio, para a gente conversar, que foi muito interessante, muito perspicaz, digamos assim, da produção do nosso evento, ao pensar no título: livre-arbítrio e suas relações com a lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente pensa em livre-arbítrio, em liberdade, qual é a lei que vem na cabeça? Você tem uma atitude e ela vai gerar um efeito. Lei de causa e efeito, de ação e reação. E o que é que diz a lei de causa e efeito? Que toda causa vai gerar um efeito compatível à sua causa. Que todo erro vai gerar um sofrimento. Por que todo erro vai gerar um sofrimento? Se a gente for lá no Céu e Inferno, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, Kardec, em 33 itens fenomenais, que se chama Código Penal da Vida Futura, vai explicar que a consequência infeliz das nossas atitudes equivocadas não são um castigo divino, mas que o sofrimento ele é inerente à nossa imperfeição, que toda imperfeição, todo vício, toda dificuldade moral interior já traz consigo a sua dor. Deus não precisa colocar a mão e dizer assim: fez errado, vai sofrer. Mas nós mesmos, diante da nossa vida, diante da nossa consciência, através das nossas atitudes equivocadas, nós muitas vezes nos afastamos de um caminho de um Pai que é de amor, que nos chama. E nesse movimento de afastamento, dor. Só que a lei que rege não é a lei de causa e efeito. É a lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça, aos olhos dos homens, dos indivíduos encarnados, e a depender do nosso estágio também desencarnados, em pouca compreensão ainda da vida real, poderíamos dizer que a justiça divina significa: errou, vai sofrer. E o que é que a justiça divina faz? Joana de Ângeles explica: errou, vai aprender. É diferente, é bem diferente na verdade, né? Se a gente fosse pensar que a partir de um erro,
existiria uma necessidade de sofrimento e não de reparação e de reeducação. As nossas escolhas equivocadas entrariam em um ciclo contínuo e não teriam fim. Mas Deus une a noção de justiça ao amor e à caridade. E o que é que ele faz? Ele coloca a caridade no meio da justiça e do amor. É como se dissesse assim: a justiça pura, simplesmente, vem para a reparação, para trazer um filho muito amado, que às vezes está meio perdido, de volta para o caminho. E vai reparar conforme for necessário. Se é muito rebelde, piora a situação. Porque quanto mais rebeldia, mais eu estou afastada, ou afastado do Pai. Mas eu tento lutar contra ele, em vez de aceitar o abraço, em vez de aceitar o convite. Então, mais dor. É um momento antes da volta do filho pródigo, né? Um momento em que a dor é tanta, em que ele cai em si e resolve voltar. Tem a justiça, que é necessariamente a reparação. E tem o amor, que é o acolhimento. Para Deus, tudo isso é uma coisa só. Uma coisa não existe sem a outra. Mas se a gente for pensar na nossa vida, separando didaticamente, o amor puro acolheria sem reparar. Seria dizer, está tudo bem, errou, vai continuar errando. Só que tem um problema nesse raciocínio. É que no errou, vai continuar errando, aos nossos olhos seria deixar impune aquele que é culpado. Mas nos olhos de Deus seria deixar longe de mim aquele que eu quero perto. Porque o erro é a distância. Então, se Deus, por um falso amor, dissesse, vou permitir que o erro continue, era ele dizendo, vou permitir que esse filho continue distanciado e em sofrimento. E não é isso que ele faz. O amor nos conduz de maneiras menos dolorosas. Aquilo que a gente ouve, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. A gente tem a opção de nos conduzirmos pelo amor, pelas reparações em que uma ferida gerada é paga com a cura e não com outra ferida. Ou pela rigidez da justiça. E no meio, a caridade. A caridade que vai dizer assim, você escolhe qual lado da providência divina você quer para perto da sua vida. E quando eu escolho a caridade que não é beneficência, a caridade que em verdade é a vivência do Evangelho, eu escolho reparar as situações de dor com amor. E a justiça, que tem o objetivo de reeducar e não de punir, não vai precisar ser tão rigorosa, porque o objetivo de fazer aprender em partes já foi aprendido. Se eu já desejo corrigir a minha falta pelo amor, caminhar pela caridade, uma parte do que a dor teria de alcançar, que é o arrependimento, já foi alcançado, então não precisa dessa dor. E aí a gente vê casos de vida real, já que foi permitido, foi compartilhado. Por que o Vitor Hugo e não qualquer outro espírito? Fruto da mãe e do pai do Vitor Hugo. Porque nós, como foi dito mais cedo em uma das palestras, ninguém tropeçou no meio-fio do plano espiritual e caiu na barriga da mãe. Né? Não tem essa opção, não tem esse canal direto. Todos nós tivemos uma coisa que a gente chama, como é que a gente chama? O momento de planejar a vida que a gente vai ter. Planejamento reencarnatório. Que a gente pode escolher ou pode ser imposto. E o que é que define se vai escolher ou se vai ser imposto? A nossa maturidade. Porque Deus sabe que nós precisamos de experiências que nos façam caminhar. E se o nosso livre-arbítrio ainda não seria capaz de chegar a nos levar a lugares
aos lugares onde nós precisamos estar, Deus diz assim, suspende um pouquinho. Suspende, nesse ponto eu não te permito escolher. E você vai. Mas, na maioria das vezes, nós escolhemos o nosso planejamento reencarnatório, as circunstâncias mais essenciais, os pontos mais fundamentais, a família em que eu vou nascer, a oportunidade que surgiu para reparar pelo amor. É bonito ver que, a partir daquilo que nós poderíamos olhar com olhos humanos, como um erro, como um deslize, Deus diz assim, esse é o caminho desses espíritos. E é através desta circunstância de dor que eu vou gerar o crescimento e a reparação. Então, em uma hipótese, quem fomos nós em encarnações passadas em termos de relação com a nossa família? Com os amigos que são mais próximos, com aquelas pessoas que fazem parte da nossa convivência diária, cotidiana, e que, diante da nossa não total independência ainda, nós não temos a escolha de deixar de conviver, de deixar de experienciar determinadas circunstâncias. Em uma família em que, por mais que a circunstância seja de dor, Deus permite uma união pelo amor. Qual a lição? A lição, poderíamos pensar, são tantas, né? Tudo que Deus faz na nossa vida tem tanta coisa dentro. Mas uma das lições poderia ser a justiça. Uma causa e uma consequência. Houve um relacionamento, nasceu um filho. O amor, a jornada reencarnatória desses três espíritos. A oportunidade criada por Deus para que, através daquele momento, 3 espíritos pudessem se reencontrar neste contexto, não em outros contextos. E a gente pode pensar nisso para tudo na nossa vida. E aqui nós estamos só para refletirmos um pouco, depois para conversarmos, qual o papel do nosso saber. Porque a gente chega aqui e a gente discute. O Vitor Hugo falou, porque esse evento, esse dia, pode ser um grande marco em nossa vida. E pode. E a decisão é nossa. Não tem outra pessoa para dizer, é porque eu não gostei da palestra de tal palestrante. Marina estava falando ali, mas eu não estava entendendo nada. Mas não foi só eu que falei. Não foi só o Vitor Hugo que falou. Existem tantas oportunidades em cada segundo que Jesus e a espiritualidade amiga prepararam com tanto esmero para fazer com que nós pudéssemos abrir um pouquinho os nossos olhos e perceber que Ele nos chama, que Ele tenta nos acessar e que a escolha é nossa de utilizarmos o nosso saber em benefício da nossa vida. Em benefício de nos aproximarmos da lei de justiça, de amor e de caridade. Porque quando nós passamos a ter essa compreensão da necessidade, de algum modo, de trazermos Deus para dentro da nossa vida, de trazermos Jesus para as nossas escolhas de vida, de pensarmos nesse mestre dentro do nosso livre-arbítrio, de lembrarmos que somos espíritos imortais não só quando desencarnados, mas que nós vivemos como espíritos imortais. Ou melhor, que nós somos, mas nem sempre vivemos como espíritos imortais. E vivermos como espíritos imortais, dentro do que a doutrina espírita nos ensina, significa olhar para o meu momento e decidir de acordo com o meu momento, considerando uma caminhada evolutiva. Porque se a gente for parar para pensar, só no momento, esquecendo da nossa criação, do nosso destino e principalmente do nosso meio de uma ponta para outra que é, né, assim, bem distante, a gente corre o risco de ser espírita e ser materialista, de ser cristão e não ter fé, de ser cristão e não aprender a amar,
a gente corre o risco de deixar a vida passar, chegar do lado de lá, vixe, foi mais uma encarnação, bota aí na conta quando é a próxima. E se a gente pensar só em termos de espíritos imortais, a gente também corre o risco de esquecer que nós somos individualidades agora. Que Maria é Maria agora. Que o Vitor é o Vitor agora. Que a Nina é Nina agora. E que, se eu penso só no futuro, eu deixo para o futuro as minhas decisões. E por um caminho oposto, eu chego no mesmo resultado. Ou seja, se eu penso só no agora, eu perco minha oportunidade. Se eu penso só no depois, eu também perco. Porque pensando só no agora, eu vivo de uma maneira desconexa com a realidade real. Que é a forma como nossa sociedade mundial, em verdade, vive. Desconectados com a realidade real. E bonito seria, ou será, ou é, sermos a exceção. E se eu vivo pensando só no depois, eu também vivo desconectado com a minha realidade e esqueço que a transformação começa em nós. Não só a transformação do mundo, mas a transformação nossa. Então, sou espírita, sou cristão, conheço a boa nova do Evangelho. E daí? E agora? Né? O pensamento do e agora, quando algo muito grave acontece em nossa existência e a gente não sabe que caminhos tomar, como o exemplo citado, a gente também devia trazer para as coisas pequenas. Grupo no colégio, na universidade, escolhas da própria profissão, qual o próximo passo numa carreira profissional, qual a minha forma de lidar com a minha família, o que é que eu vou falar no jantar de hoje, que veio aquele tio, aquele primo. Alguém riu, acho que alguém se identificou aí. São esses momentos que a gente deveria dizer, e agora? Eu sou um espírito imortal, mas vivo este momento. E agora? Qual a minha escolha? E a gente volta, para encerrarmos, o nosso pensamento para: eu tenho o livre-arbítrio. Não apenas de escolher a minha ação, mas de escolher o que eu quero de volta da vida, na presença de Deus. Isso é, eu tenho o livre-arbítrio de, através da minha ação, escolher o amor ou a justiça. E o meu caminho do meio é a caridade. Então, se a caridade vem para ser a benevolência, a disponibilidade de ser útil, a indulgência, a compreensão das faltas e o perdão, talvez o mais difícil, ou todos os três são difíceis também, né? Se esse é o meu caminho do meio, eu começo um movimento de busca e pronto. E agora, verdadeiramente, para finalizar, é esse movimento de busca que Jesus e a espiritualidade fizeram tudo o que fizeram e o que fazem para que a gente despertasse. Porque ele não pede perfeição, ele pede que a gente comece. Se a gente começa, se a gente busca, se a gente quer o que ele diz, o resto é com ele. O milagre dentro de nós é com ele, mas a gente precisa querer e buscar. Muito bem. Desde já, o nosso muito obrigado à fala dos dois. Mas não acabou ainda. Que agora a gente vai mostrar para eles o que é a juventude. A gente vai botar vocês na berlinda agora. Responsa, viu? Então agora, gente, nós vamos abrir para as perguntas de vocês. Olha só. Então, a primeira pergunta que a gente tem para vocês, enquanto eles pensam na deles, é a seguinte. Uma pessoa qualquer por aí me fez muito mal. Uma pessoa aí me fez muito mal. Como que eu faço para perdoar ela? Fala em pé, acho que a gente fica mais próximo. Alguém me fez muito mal. Como que eu faço para perdoar?
Primeiramente, eu gostaria de dizer que aqui a gente fala na teoria. E o primeiro passo, talvez, para como que eu faço para perdoar é tirar da teoria e colocar na prática o que a gente tem aprendido. Poderíamos falar de tantas coisas, do Evangelho de Jesus, da oração pela pessoa como uma estratégia muito eficaz, inclusive, de que se eu não sou capaz de chegar na pessoa e perdoá-la imediatamente, eu começo a adicioná-la nas minhas orações. Isso funciona, de verdade. São tantos os exemplos que a gente vê. Se a gente parar para ouvir os casos, são muitos os exemplos e muitas as pessoas que podem dar este testemunho. Às vezes, coisas que levam anos, mágoas que são muito profundas, e que a oração ajuda. Adicionar a outra pessoa, ser um agente do bem para aquele que te fez o mal, porque esse é o caminho da reparação que Jesus nos ensina. Mas eu queria compartilhar uma estratégia que não é de modo algum absoluta, mas é uma estratégia que me ensinaram e que tem ajudado de alguma maneira. É um exercício simples. Eu vejo Jesus em você. É fácil da gente pensar, falar, mas é muito difícil da gente sentir. E a partir do momento em que eu começo a verdadeiramente tentar olhar para o outro num momento de dor e dizer, eu vejo Jesus em você, eu digo, eu não nego o mal que você me fez. Eu não nego que eu estou com raiva. Eu não nego que eu estou magoado ou magoada. Eu não nego que eu não quero perdoar. Mas eu preciso tirar esse peso das minhas costas. Eu não aguento carregar essas pedras. Então não é por você, é por mim. E me ensinaram, Jesus me ensinou, os Espíritos me ensinaram, que todos nós temos um caminho de ascensão. E que Deus, Jesus, habita em cada um de nós. E a partir do momento em que eu olho, eu vejo Jesus em você, eu faço um exercício muito sincero de dizer, eu não nego quem você é, mas por aquilo que eu enxergo em você, eu permito o meu coração se apacentar, meu coração se acalmar. E a gente começa a trabalhar a raiva, trabalhar a mágoa, buscar ajudas, a depender do tamanho da ferida, buscar ajudas técnicas, ir a um psicólogo, atendimento fraterno na casa espírita, e mais aos poucos, se a gente busca, o caminho começa a se fazer. Sei que nenhuma resposta sobre o perdão é completa, ou apenas compartilharmos algumas reflexões. Então, é isso. Oi, boa tarde. Meu nome é Rebeca, prazer. Oi, Nina, oi, menino. Eu queria perguntar o que a gente faz para ajudar as pessoas a pararem de brigar? Em qualquer meio, tipo, ou um amigo com amigo, ou um irmão com irmão, um irmão com pai, pai com pai. E essa é a minha pergunta de hoje. É isso aí, né? Achou que era fácil, né? Vamos lá. O que a gente faz para auxiliar? Aí vamos pensar o seguinte: duas pessoas. Qual que é o nome de vocês dois? O Davi e o Raul. Davi e Raul, eles estão num atrito danado. Um briga de um lado, um briga do outro, um briga de um lado, um briga do outro, um briga de um lado, um briga do outro. A primeira coisa que a gente não precisa perder tempo é com a pergunta, quem está certo? Porque a partir do momento que tem duas pessoas trocando chumbo, não é questão de quem está certo, quem está errado. A questão é, do jeito que está, não dá para ficar. Ok. O que é um caminho possível? Porque aí dependeria da gente analisar a situação. Pensemos, uma perspectiva mais inteligente. Quem tem mais abertura? Quem escuta mais? Porque se
tem uma coisa que é complicada, é você conversar com pessoas que são cabeça dura. Gente, você pode falar, 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 falar e continuar falando, e vai adiantar? Não. Porque quando a gente não quer escutar, a gente não escuta. Não é por causa que a fala do outro não foi inteligente, não é porque faltou amor, não. É porque tem um trem difícil chamado teimosia. E a pessoa teimosa, nossa, ela dá um trabalho. Ela dá um trabalho, porque normalmente ela não vai escutar uma outra pessoa senão ela mesma. E ela vai começar a se escutar quando ela perceber que ela chegou no limite daquilo que ela estava fazendo. E ela percebe que está insuportável ficar perto dela mesma. Aí ela fala assim, tem uma coisa errada. Depois de um monte de gente já ter falado, olha, cuidado, não vai por aí, não é desse jeito. Então, se tem duas pessoas brigando, talvez um primeiro caminho é, pergunte-se, quem é mais inteligente na questão? Quem está um pouco mais receptivo? Porque é muito mais fácil uma briga acabar pelo lado de quem está mais aberto. Está um pouco mais disposto. E se as duas pessoas não estiverem dispostas? Aí você tem que ir pelos poderes do Espírito. Aí é outros recursos. Por exemplo, né, a Marina estava citando a prece, e aí eu diria que uma prece possível para ser feita é, olha, Espírito protetor de fulano de tal, estou aqui disponível, precisar de mim, estou aqui. Estou vendo que a situação não está boa, o negócio está ruim, e eu gostaria o máximo possível, se tiver umas energias minhas equilibradas, enfim, se eu puder colaborar com a questão, estou aqui. Mas tem coisas que a gente não vai ter condições de interceder nem interferir. A gente precisa acompanhar com o máximo de respeito possível, porque naturalmente a gente vai aprender. Então, esse é um caminho aí para a gente pensar a questão. Muito bem. Próxima pergunta. Boa tarde, Nina e menino. Então, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. A gente Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Eu sou o Yuri. Tenho uma pergunta que é a seguinte. A gente, como jovem espírita, como cidadão civilizado também, a gente quer sempre fazer as melhores escolhas, né? Mas a gente é jovem e tal, e a gente muitas vezes não sabe qual é a melhor escolha. E aí eu queria saber de vocês o que eu posso fazer quando eu preciso escolher, eu preciso decidir, mas eu não sei qual é o melhor caminho. O que eu faço nesse caso? Depende de que área da vida a gente está falando também, né? Muito amplo. Mas um caminho possível, se eu não sei para onde eu quero ir, eu posso dizer para onde eu não quero ir. É um excelente começo. Eu não sei quem eu quero ser, mas quem eu não quero ser, né? Às vezes, e é complicado, porque às vezes eu digo assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu vou ser o oposto do meu pai. Eu cresço e eu sou igual ao meu pai. E a gente tem que se perguntar qual é o caminho em que a gente se perdeu do que a gente desejava com o que a gente fez. É muito delicado quando a gente pensa de uma maneira muito futurística, se esquecendo das construções pequenas, né? Eu acho que, de alguma maneira, tudo volta às construções do momento. Quais são os efeitos imediatos? E a gente pode pensar em diversos cenários. Seja um cenário
de vida, nesse sentido, né, que tipo de pessoa eu quero me tornar. Então, eu vou escolher caminhos que me conduzam a ser esse tipo de pessoa. Seja uma pessoa que se aproxime mais dos ideais de Jesus. Então, eu vou procurar estar, já que nós somos espíritas, eu vou procurar estar na casa espírita. Vou procurar não me afastar do Evangelho. Vou procurar espaços e atividades na universidade, no colégio, que me permitam vivenciar aquilo que eu aprendo na casa espírita. Dentro da minha família, eu vou procurar viver aquilo que eu aprendo de alguma maneira. Mas, às vezes, a questão pode ser profissional. E aí, envolve um ponto de autoconhecimento muito bonito e muito difícil, ao mesmo tempo. No Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta, falando sobre a causa da infelicidade, às vezes, do desgosto pela vida, e se o fato de seguirmos por caminhos que não são da nossa vocação não seria um desses motivos. E os Espíritos dizem que sim, que esse é um dos grandes motivos, inclusive, para considerarmos amarga a nossa existência, e que é de nossa escolha. Porque às vezes a gente não tem coragem, às vezes a gente não tem recursos, às vezes a gente não tem coragem mesmo, talvez, de olhar para os desafios que eu terei de enfrentar e segui-los porque é aquilo que meu coração manda. Às vezes, pode ser uma decisão pontual, um ato. Eu faço ou eu não faço? Eu faço assim ou eu faço de outra maneira? E tem algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? São tantas as perguntas, cada um que a gente vai olhando, cada pensador diz assim, é bom, é justo, é belo? Se eu fizer e todo mundo fizer, o que é que seria da humanidade se todo mundo copiasse a minha atitude? São tantas as perguntas que a gente pode se fazer, mas querendo trazer algumas aqui, primeiramente, qual a consequência imediata? Me beneficia? Beneficia outra pessoa? Prejudica outra pessoa? Me prejudica? Se o prejuízo é inevitável, como que eu consigo, qual a decisão que pode diminuir ao máximo esse dano? E aí entra o ponto da coragem, porque muitas vezes a gente tem essa resposta, mas não é a resposta que a gente queria. Às vezes a gente sabe o que a gente quer escolher, mas o que a gente quer não é o ideal. E a gente fica, eu não sei que decisão tomar. E o significado, a tradução da frase, eu não sei que decisão tomar, eu quero fazer uma coisa, eu sei que eu tenho que fazer outra, e eu não sei decidir entre o que eu quero e o que eu tenho que. Né? Então, a gente podia começar a pensar nesse sentido. O que eu não quero ser, o que eu não quero fazer. E, em termos objetivos, o que é que me aproxima mais do que Jesus me ensinou? Se eu não tenho um parâmetro, se está tudo muito confuso, e eu não sei, mas isso parece certo, isso também. Jesus. Eu posso até não tomar a decisão mais acertada, mas Ele não pediu que eu fosse perfeita, Ele não pediu que eu acertasse sempre. Aí já é vaidade, né? Aí já é com a gente. Então, Jesus, o que é que eu acho que Ele gostaria que eu fizesse? Se depois eu descobrir que não foi o melhor, a vida é movimento, eu posso voltar, eu só não posso parar. Uau! Próxima pergunta. Boa tarde, eu me chamo Eduardo. Como a Nina falou sobre a lei de causa e efeito, que toda coisa ruim que a gente faz, a gente tem uma consequência. Quando a gente faz muitas atitudes precipitadas, né? Às vezes a gente faz muitas coisas sem pensar. Quando a gente faz alguma atitude ruim, precipitada, sem pensar, e depois a gente percebe que isso foi ruim, isso ameniza na nossa consequência? Boa sorte. Pegadinhas. Para aí. Sim. Vírgula. Vamos lá. Vamos pensar aqui num exemplo prático a respeito disso. Mas o que Kardec vai discutir no Código Penal da Vida Futura? Qual que é a discussão que ele vai trazer?
Porque Kardec quer entender um pouco melhor a justiça e tal, então ele coloca algumas coisas na mesa. Será que, por exemplo, se eu trair, eu preciso ser traído para eu estar com a justiça divina? Se eu matei, eu preciso ser morto. Eu preciso estar nessas condições para estar aqui com a justiça divina? Vou citar aqui um caso real, livro Ação e Reação. Alguém conhece o livro? Ótimo. Temos encarnados que conhecem. Então, vamos lá. Capítulo 18, sanções e auxílios. Vou trazer um exemplo real, rapidex, só para a gente entender essa coisa. Cai um avião num determinado lugar. O avião tinha 14 pessoas, avião de pequeno porte. Igual tem acontecido muito aqui no Brasil. O André Luiz, o Hilário, o Druso, eles vão examinar o caso. Porque eles percebem o seguinte: 14 pessoas desencarnou, morreu todo mundo, ok? Todo mundo, vamos ver, vamos acompanhando aí o caso. Então, caiu o avião, 14 pessoas, desencarnou, ok? Ok. Hilário, André Luiz, Druso, acompanhando o caso, e o Silas, fazendo ali e tal, um react, assim, tentando acompanhar e tudo mais, o que estava se dando, fazendo os comentários, etc. 8 espíritos estavam numa situação, 6 espíritos estavam noutra. Eles perceberam, o acidente foi o mesmo, mas o processo de desencarnação estava sendo diferente. Porque tinha uns que estavam assim, sem entender nada, vendo o corpo destroçado e se sentindo assim, aflito, angustiado, e tinha outros que não mais estavam conectados ao corpo. E eles ficam assim, meu Deus, o que aconteceu? Tá, o André Luiz fala, mas a gente não vai ajudar eles? Aí o orientador fala assim, olha, o amparo é para todo mundo. Mas tem espíritos que não conseguem se desvincular da matéria. Tá, mas não é a parte que você perguntou ainda. Então, sigamos. Capítulo 18, ação e reação. Sigamos. Então, primeira parte da questão é essa. Aí eles vão começar a estudar os antecedentes criminais de cada sujeito ali. O que levou essas pessoas a participar de uma queda de avião? Eram os mesmos motivos? Não. Cada um estava por um motivo. E eles escolheram 2 espíritos. 2 espíritos. O que aconteceu na vida desses 2 espíritos? Eles foram narrar para a gente, que esses 2 espíritos, eles estavam na região espiritual, num determinado lugar, e tinha muito tempo, trabalhando, ok. E o que eles pensaram? Cadê a nossa promoção? Eu não vou ser promovido, outra esfera e tal, ok. E aí o que aconteceu? Os orientadores deles disseram assim, olha, vocês querem a promoção? Tudo bem, vamos para a promoção de vocês. Só que antes, nós vamos dar uma olhadinha naquilo que aconteceu na vida de vocês. Eles colocam um equipamento lá, ok? E aí foram ver. Eles voltaram 500 anos atrás. Eles estavam naquela guerra que vocês estudam na escola, que eu estudei na escola, Guerra dos 100 anos. Naquele cenário tal, ok? E os 2, eles empurraram 2 pessoas de uma fortaleza. Que trem? Como que eu vou explicar? Aquele trem, isso... Vocês entenderam ou não? Fortaleza. Ok, eu vou entender como sim. Tá bom, sigamos. Eles empurraram pessoas dali e as pessoas morreram. A altura. Aí, o André Luiz e tal ficou... Mas espera, então... Tá, parece lógico. Eles fizeram 2 pessoas morrer por causa de altura. Lá vão eles morrer de altura. Só que seria simplesmente a gente pensar o quê?
Lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Gente, já pensou a trabalheira? Se você mata 5.000 pessoas, dá uma trabalheira, né? Morrer, vai lá, desce, mata. Morre, né? Pelo amor de Deus. Desce, morre, desce, morre, desce, morre. Tudo, gente, haja assassino para te colocar nessa. Não dá. Essa seria uma justiça muito desinteligente. Muito desinteligente mesmo. Então, qual que é a proposta? Você cometeu um tipo de erro, ok? Esse tipo de erro gera uma necessidade de aprendizado. É essa a baliza divina da justiça do Criador. As nossas faltas criam necessidades no campo provacional. Então, são lições que passam a nos escolher. Porque o que é a prova que os Espíritos falam? A prova é a lição que você escolhe. O que é a expiação? A expiação é a lição que te escolhe. Fala assim, você vai passar por mim. Ok. Então, eles tinham feito isso. Cometido o assassinato de duas pessoinhas. Geraram um campo de aprendizado. Aí o que o orientador vai dizer? Poderia ter acontecido um monte de coisa. Eles poderiam ter se dispostos na encarnação a entrar para dentro de um laboratório, serem cientistas, começar a ajudar nas invenções aerodinâmicas. Eles poderiam ter simplesmente vivido aquela experiência de outro jeito, mas com um sentido, porque não pode ser simplesmente virada de chave. Precisa ter sentido, porque a justiça divina é justa, mas é inteligente, não é boba. Então a grande questão é, aquela experiência que eu vou passar, ela precisa me impulsionar para frente e não me prender. Eu preciso ser incentivado a seguir em frente e não permanecer em estacionário. Então, a escolha deles, a gente quer fazer a parte da queda aérea. Qual que vai ser o motivo? Essa queda aérea vai ajudar as pessoas da área a entender que determinadas coisas precisam ser revistas. Então, naquele instante, a encarnação deles era simplesmente para falar assim, caiu? Não. A queda deles precisava ter um significado, porque representaria nesse instante o seguinte, olha, a aeronáutica pode avançar. E é assim que muitas vezes acontece. Os espíritos, aconteceu um negócio ruim, eles vão levar a gente para essa consciência do que aconteceu, beleza, entendi o que aconteceu, agora é pensar, o que no campo de experimentação eu posso viver, que além de revisar a lição, me impulsiona para frente. Deu para entender? Sim? Ajudou? Não? Mais ou menos? Tá. Eu tentei, desculpa. Palmas. Ok. Tem mais uma pergunta, não tem? Não. Tem? Ali. Calma, já vai acabar. Calma. Seu nome, para mandar a pergunta. Oi, meu nome é Letícia. A minha pergunta é a seguinte. Se a gente tem uma pessoa que ela comete erros que ferem muito a gente, as pessoas que a gente ama e pessoas que estão à nossa volta, o que a gente faz com essa pessoa? Tipo assim, a gente pode se afastar dessa pessoa. A pessoa não tem perspectiva de mudança. Por exemplo, um caso de preconceito, que é o caso do que eu estou falando. Um caso de preconceito. A pessoa não tem perspectiva de mudança, de mudar aquele preconceito fere pessoas que eu amo, me fere. Então, o que eu faço nesse caso? Uma pessoa que, teoricamente, eu tenho que conviver, o que eu faço? Tá. Diante do último ponto, eu tenho que conviver. Se não existe uma perspectiva de distanciamento, eu preciso criar em mim barreiras de proteção. Só que a gente está aqui falando em barreiras de proteção
sob o olhar de Jesus. Se a gente fosse para o mundo, para a nossa concepção de vida e de justiça, como a gente vê hoje em dia, e sempre, né? Alguém que muito erra merece ser punido. Alguém que é preconceituoso não merece consideração, porque não tem consideração para com os outros. Existem algumas questões que a vida nos exige que vão para além do que seria o nosso ideal, o utópico, digamos assim, né? O ideal seria que eu pudesse perdoar a pessoa pudesse se modificar e nós pudéssemos reconstituir uma relação. Porque o objetivo da lei divina é esse. Se eu firo, eu necessariamente vou precisar de um momento de reconstituição. Não tem como eu deixar marcas na vida de pessoas sem ter depois a necessidade de corrigir essas marcas. E aí, se essa correção vai ser pela dor na minha vida ou pela minha ação em ajudar, aí é escolha minha. Mas quando não somos nós os que ferimos, somos nós os feridos, que é o caso, né? E quando as pessoas ferem, aquele alguém muito fere aqueles que estão junto a nós, é preciso pensar: existe algo que eu possa fazer para ajudar, não para condenar? Essa parte, a justiça fica com Deus. Para ajudar, para modificar a situação. Algo que eu possa dizer, há um limite que eu possa estabelecer de convívio, de acesso. Sou eu a porta, por exemplo, essa pessoa só tem contato com a minha família através de mim. Eu tenho a capacidade de modificar aquela circunstância? Sim? Não? Enfim. Mas se eu não tenho o poder de fazer nada em minhas mãos, a gente apela para os poderes do Espírito, como o menino disse, em que nossa parte fica diante da oração e do exemplo, diante do acolhimento. Aquelas outras pessoas que também estão em dor, fruto da atitude de um indivíduo. Só que a gente precisa lembrar que a gente não tem nenhuma convivência por acaso. Estarmos em uma circunstância dolorosa não significa, e pensarmos que ela tem um porquê de ser, não significa que a gente tem que permanecer. Se um parente me fere, eu tenho que ficar do lado desse parente a vida toda. Por quê? Porque é assim que Deus mandou. Não. Deus nos deu a oportunidade de aprendermos. As lições que estão ali não são lições de obrigatoriedade, mas são lições de reconstrução íntima. Então, o que aquele parente difícil tem a me ensinar? A compaixão, a tolerância e o perdão. E isso são coisas que eu construo dentro de mim. Se a convivência muito me fere, se eu não sou capaz de vivenciar nada disso, muito pelo contrário, estar perto, desperta em mim tudo que há de pior, eu não vou me obrigar a permanecer perto, mas eu vou fazer um esforço legítimo de buscar entender, diante das minhas possibilidades, o que é mais cristão para mim e para o outro. Às vezes é se afastar. E só para finalizar, como a gente não tem um contexto exato para dizer uma coisa ou outra, enfim, é importante lembrarmos que a nossa ação não significa o que está dentro de nós. Exemplo: um pai de família que seja extremamente violento com a esposa e com os filhos, o casamento termina, a esposa coloca o pai para fora de casa. Perdoar não vai ser chamar para dentro de casa de volta. Não tem condição. Mas o fato de não trazer aquele indivíduo para dentro de casa pode significar uma falta de perdão e também pode significar apenas a prudência, com o coração tendo perdoado. Quem vai saber? Só eu. Quem olha de fora pode dizer: perdoou, massa. E eu dizer: não perdoei. Quem olha de fora pode dizer: não perdoou. Aí a situação. E eu dentro: eu perdoei.
Então, Jesus nos chama para o perdão, mas também para que a gente possa fazer o máximo para distribuir amor e cuidar daqueles que nós podemos cuidar, né? E, quando possível for, cuidar também daqueles que nos ferem. Aí é mais difícil, mas faz parte do nosso projeto, da nossa necessidade. Não sei o quanto que responde, mas é uma reflexão compartilhada. Oi, bom, achei que eu tinha sido boicotado. Muito bem, muito bem. Temos uma última pergunta? Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Bianca e eu queria perguntar sobre o livre-arbítrio. A gente faz coisas erradas, a gente sofre as consequências, mas se uma criança fizer isso, ela sofre ou não? Uau. Oh, meu pai. Boa sorte. Vamos lá. Se uma criança que dá uma tomada, se uma criança colocar o dedo na tomada, ela toma choque? Mas ela é criança. Ela toma choque? Então, o que eu gostaria de trazer com essa perspectiva? Livro dos Espíritos. O bem é sempre o bem. O mal é sempre o mal. Há, porém, a questão da responsabilidade. Então, vamos dizer assim, o comprometimento de uma criança é diferente do comprometimento de um adulto, porque, em razão dos meios que dispomos para conhecer o bem e o mal, a nossa situação é avaliada. Então, se, por exemplo, uma criança comete preconceito, é diferente de um jovem que comete preconceito, que é diferente de um adulto que comete preconceito. O fator etário interfere? Sim, porque dependendo dos meios que a gente dispõe, só que o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Quer dizer que aquela escolha, ela está isenta de consequências? Não, tendo em vista que o sistema divino, ele leva em conta o espírito na sua jornada. Se ele está numa condição ou noutra, isso são fatores condicionais que vão ajudar a orientar o processo. Mas o que são avaliados são as trajetórias dos espíritos. Se está criança, jovem, adulto, tranquilo. Cada qual, né, vai ter aí alguma questão a ser revista, a ser pensada. Deu para entender? Sim? Não? Quem sabe? Talvez? Ok?